Olá, você conhece essa suculenta linda que é a pálida? Então, vamos conferir como é que a gente vai fazer mudas dela. Eu sou Samara Avelino, bióloga, empreendedora com plantas e te convido a assistir o restante desse vídeo. Aqui eu tenho a minha suculenta, né, que é a pálida. Vocês estão vendo que ela já tá no vaso bem grande, mas aí ela colocou vários filhotinhos, tá? Já tirei alguns, mas esses aqui cresceram, né? Os que eu tirei antes estavam menores, mas esses aqui estão bem maiores dos que eu tirei antes. E aí a gente precisa tirar, né? Porque às vezes atrapalha também um pouco o desenvolvimento deles, eles terminam estiolando um pouco. Então, eu vou tirar do vaso. Já tenho aqui preparado o meu substrato. Uma coisa muito importante que eu gosto sempre de ter à mão é a canela em pó, tá? Uso sempre canela em pó para estar ajudando a fazer a cicatrização e prevenindo de fungos quando a gente faz o ferimento, né, na planta. Então vamos lá. Eu vou tirar ela do vaso. Como o meu substrato ele é bem solto, então eu consigo ter acesso mais fácil, tá? Mas é muito importante que o substrato esteja bem drenável, tá? Vou tirar aqui algumas folhinhas que caíram, porque inclusive essa suculenta, ela também faz muda por folha, tá? Então se cair alguma folha que esteja em bom estado, não esteja seca, pode vir aí uma outra muda de pálida. Então eu vou tirar aqui. Inclusive caiu uma aqui agora. Aí eu já deixo para o berçário. Se sua planta tiver com torrão, sujei um pouco a mesa. Se sua planta tiver com torrão, aí é melhor que você tire com o torrão inteiro, tá? Mas a minha, como está em um substrato muito solto, fica mais fácil para me tirar dessa maneira. Eu vou dar uma pausa no vídeo para limpar um pouco minha mesa aqui e já volto. Então, pessoal, voltei, já deixei meu vaso aqui, dei uma arrumada na mesa. E agora a gente fica mais fácil de ver se essas mudinhas estão ainda conectadas, ainda ligadas à mãe, ou se já criaram suas próprias raízes, e aí fica mais fácil da gente tirar. É importante ter a mesa, tá? Uma toalhinha ou o que vocês tiverem à mão para estar sujando menos. Eu tô colocando uma flanela para estar me auxiliando. Ó, essa muda aqui ainda estava conectada à mãe, mas ainda tem algumas raízes, tá? Poucas raízes, mas ela ainda estava ligada à mãe. Vou deixar ela aqui. Essa daqui tá com duas, ó. Duas mudinhas. Essa daqui também está ligada à mãe. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um corte com a tesoura. Essa minha tesoura eu deixo específica aqui para os cuidados com plantas. E aí ela está esterilizada. Eu passei álcool na tesoura e eu vou fazer um corte em diagonal, tá? Até porque ela está com uma outra mudinha embaixo. Talvez vocês não estejam vendo pela distância que tá a câmera, mas ela está com uma mudinha embaixo. Então eu vou fazer um corte em diagonal aqui. E aí, venho com a minha canela. Minha canela não, a canela em pó, né? Venho com a canela em pó e coloco onde eu fiz o corte. Tanto na suculenta mãe, como na que eu fiz muda. Acabei de fazer muda. Então sempre ter canela aí no quintal, no cultivo de vocês. É muito importante. Porque a canela, ela ajuda a prevenir que doenças ataquem essas novas mudas. Principalmente as novas, né? Porque os fungos gostam muito das mudas novas. Então, sempre tenho para estar prevenindo essa questão. Essa aqui também, ó, já estava soltinha, mas ainda não está com raiz. É só colocar mesmo, gente, aqui embaixo, onde a gente faz o corte, tá? E aí vou fazer a mesma coisa com as outras.
essa folhinha aqui que tá seca, tem uma folhinha bastante seca, ela vai secando aos poucos. Porque são folhinhas mais velhas, tá? Alguns casos, as folhas também podem amarelar por excesso de rega, excesso de água. Mas nesse caso aqui é porque ela está colocando novas folhas em cima, então as mais velhas tendem a morrer para dar vida a essas aqui de cima. Aí, ela tá secando aos poucos, tá certo? Secando aos poucos. Mas eu já posso tirar porque eu não quero que a planta direcione energia para uma folha que vai cair. Então, eu removo, tá certo? E aí, continuo aqui fazendo mudas. Essa daqui também tá com raiz, mas ainda tá ligada à planta mãe. Eu faço também a mesma coisa, eu faço um corte. É um pouco doloroso, né? Principalmente para quem não tem costume de estar cortando suculenta nem cacto. Mas aí vai ser melhor para os dois, tá? Tanto para o filhote como para a mãe. Eu faço as associações aí, né? De planta mãe e planta filha. Essa aqui é a última. E aí venho com a canela mais uma vez. Ok. Então aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque aqui tem 2. Mas eu vou deixar assim mesmo. Quero as 2 juntinhas. E aí eu vou replantar a minha suculinda, porque é uma paixão. Essa aqui é muito linda. Eu gosto muito da pálida. E aí eu vou replantar, tá? Vou usar o mesmo vaso que ela estava, porque é muito importante também que suculentas também não gostam de vasos grandes demais. Tem que ser um vaso que comporte o tamanho dela. E aí vai trocando aos poucos conforme ela vai crescendo. Mas elas não gostam de vasos exageradamente grandes, tá? Porque acaba aqui atrapalhando o desenvolvimento e elas ficam muito... O formato não fica agradável. Então, tô aqui com a colher, também é de uso específico aqui para as minhas plantinhas. E aí vou estar replantando. Mas os demais vocês vão estar acompanhando o procedimento do vaso também. Então aqui eu encaixo a minha planta. Também gosto muito de colocar canela para estar ajudando a cicatrizar raízes e também prevenir pragas e doenças. Independente da marca, você pode estar usando canela em pó. Deixa eu afundar mais um pouquinho. Ok. E aí eu tenho o meu substrato pronto. Vou colocar aqui de lado para vocês também acompanhando. E vou completar com o substrato. Esse substrato eu já ensinei aqui no canal. Vocês podem estar vendo aí como é que faz substrato para cactos suculentas. Eu uso apenas 4 ingredientes. E vocês vão estar tendo a oportunidade também de fazer o próprio substrato. Tem gente que prefere fazer, tem gente que prefere comprar pronto. Vai muito aí também de disponibilidade que você possa ter na sua região. E aí dou uma ajeitadinha na terra. Também gosto de colocar como cobertura a palha de arroz carbonizada. Daqui a pouco eu coloco, quando eu for colocar a palha de arroz eu coloco em todos. Mas aí está aqui a suculenta, linda, sem os filhotes agora, né? Ela vai colocar novos filhotinhos, mas aqueles vão para suas próprias casas agora. Vou dar uma paradinha no vídeo para organizar a mesa e você está conferindo como é que a gente vai plantar os filhotinhos. Então, vamos agora fazer a muda das menorzinhas, dos filhotes que tiramos. Tenho aqui 4 vasinhos, acredito que vai dar, não é isso? Vai ficar faltando um, mas eu vou pegar. Vejam bem, aqui eu sempre costumo usar TNT, tá? Para cobrir os furinhos do vaso. Por quê? Quando a gente não coloca nada aqui, apenas a camada de drenagem, pode ser que o substrato aos poucos vá caindo. Eu não quero isso. Então eu coloco o TNT porque é algo bem útil que você pode ter à mão, bem barato.
Tem pessoas também que gostam de usar a manta de bidim, mas aí o TNT, por ser mais popular, ser mais acessível, usa o TNT. Mas pode usar a manta de bidim para quem quiser, não tem problema. E aí, depois que eu coloquei em todos o TNT, estão todos com o TNT. Eu vou agora colocar carvão, tá? É uma camada de drenagem, então eu tenho aqui carvão picadinho para estar fazendo essa drenagem. Porque o carvão, ele é muito importante para estar absorvendo excesso de água que vai ficar na rega. Então, além disso, o carvão, ele previne aí ataques também de fungos. Então, sempre também tem um carvão, que é um outro material que a gente usa em casa, né? Grande maioria das vezes a gente tem, mas é aquele carvão, gente, que ainda não foi usado, tá certo? Carvão que não foi usado. Então, eu faço a drenagem com o carvão. Também tem quem gosta de usar argila expandida, isopor, para vasos que vão ficar mais pesados, pode ser usado também isopor. Então, vou colocar em todos, cerca de um dedo, né, de altura aqui, o carvão. Bom, coloquei em todos o carvão, como eu mostrei a vocês. E agora vamos colocar o substrato. É o mesmo substrato que eu usei na planta mãe. E aí eu coloco um pouco para acomodar as suculentas. Então não encho até em cima, para estar acomodando primeiro as plantas e depois eu completo com o substrato. Então eu vou colocar aqui também canela em pó. E aí, acomodo. Você pode até dizer assim, esse vaso tá pequeno, mas é justamente isso. Como ela não formou muitas raízes ainda, então não tem problema. Ela vai crescendo aqui e depois a gente vai trocando para um vaso maior. Vou fazer isso com todas, tá? E aí, depois eu volto para mostrar a vocês como é que fica. Então, minha gente, voltamos. O sol começou a bater forte aqui. Mas aí, vocês estão vendo a planta mãe. E agora, as 5 bebês suculentas, né? 5 filhotes que eu tirei dessa planta aqui, tá? E aí, o seguinte, eu só vou regar essa daqui no fim da tarde, né? E as demais, como não estou com raízes, eu vou aguardar aí uns 2 dias. Como elas têm água reserva nas folhas, elas aguentam um pouco. Então, eu vou regar daqui a uns 2 dias. E em breve elas vão estar cheias de raízes, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Coloca o like, deixa o joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou estar respondendo logo depois. E grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!